são os cânceres ósseos, né? É o Julho Amarelo que está trazendo essa necessidade da gente falar. Estou aqui com o oncologista, doutor Fernando, que está falando sobre o câncer ósseo. Doutor, a gente falou sobre os sintomas e aí como é que a gente faz o tratamento? São, óbvio, diferentes tipos, né? Mas normalmente se procura que médico, como é que é? Comecei a sentir sintomas, elencou esses sintomas, está com a dúvida, quer saber como vai saber para diagnosticar. Perfeito, muito boa pergunta, né? Então, quando há o surgimento desses sinais e sintomas que a gente falou, né, que a gente vai trazer aqui como sinais de alarme, né? São achados que vão fazer com que tenha essa busca de assistência em saúde. Então, inicialmente, né, como são sinais e sintomas geralmente inespecíficos, a tendência, né, se a gente for pensar em sistemas de saúde público mesmo, é que seja procurado diretamente a equipe da unidade básica de saúde que vai fazer exatamente essa triagem. Tal sintomatologia, ela lembra para mim alguma doença que possa trazer alguma maior gravidade, e aí se segue com a investigação. Como você mesmo trouxe, né, a gente vai estar falando de uma gama muito grande de doenças. Porém, né, se a gente for fazer esse raciocínio em cima dos tumores ósseos, né, dos cânceres ósseos, o que é que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, exames de imagem, eles vão ser, na maioria das vezes, eles vão ser necessários. E aí esse rastreio inicial, ele tende a ser naquela região onde tem aquela queixa, né, onde tem essa dor, onde vem aquelas sintomatologias que a gente conversou. O tratamento específico, então a gente vai ter que pensar aqui em vários pontos que eu acho que são interessantes trazer. Como eu disse, geralmente, se a gente for pensar em questão de incidência, o câncer ósseo ele tende a ser uma doença secundária. Então, que a gente trouxe lá atrás, metástases, por exemplo, secundárias de um câncer de mama, de um câncer de próstata, de um câncer de pulmão, tá? Que são doenças que frequentemente acometem os ossos. Porém, existem também esses tumores primários. Desses tumores primários, claro, então para começar com essa investigação, então a gente vai pensar nos exames de imagem, nos exames laboratoriais. Por vezes a gente precisa fazer investigação também desse osso através de biópsia. Existe um exame também chamado mielograma, que você estuda como é que estão essas células da medula óssea. E relativo já à parte de tratamento, né? Então, quanto a tratamento, a gente vai ter diversas modalidades de tratamento, que algumas vezes elas vão ocorrer de forma isolada, em outras vezes elas vão ocorrer de forma combinada, conjunta. A gente vai estar falando de abordagens cirúrgicas, a gente vai estar falando de quimioterapia, de uso de anticorpos monoclonais, a gente pode citar aqui radioterapia, e inclusive também em alguns casos transplante de medula óssea pode ser indicado para esses pacientes. E o hospital referência é o... Bom, hoje aqui no nosso estado, né, se a gente for falar principalmente aqui em João Pessoa, a gente vai estar falando do Hospital Napoleão Laureano e do Hospital São Vicente, né, que são os centros de oncologia aqui que a gente tem feito o tratamento desses pacientes. Se tiver alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí. O doutor Fernando está aqui para esclarecer essas dúvidas, 991050400. A gente está falando agora sobre o tratamento. Obviamente que é um diagnóstico muito difícil, né? São doenças mais raras e assusta, né? Qual é o panorama hoje de cura? Tá. Isso aí vai variar bastante, sabe, Clara? Então, vai variar desde qual é essa patologia, qual é a doença e qual o estágio que essa doença foi diagnosticada, né? Então, se a gente for pensar, né, nesses tumores, né, dos tumores ósseos primários, se a gente for pensar também nesses tumores hematológicos, essa questão relativa ao diagnóstico precoce, ela se faz fundamental. Em algumas doenças, por exemplo, como o mieloma, na maioria dos casos, a gente precisa entender essa doença como uma doença de caráter mais crônico. E se a gente também entende que essa doença ela pode ter ocorrido secundária a outra patologia, né, então os índices de cura eles são menores. Porém, o que é que eu gostaria aqui de ressaltar? Quando a gente fala, né, dos tumores ósseos, dos sarcomas, são doenças que têm sim tratamento. Por vezes o tratamento com caráter curativo, outras vezes a gente não tem o propósito curativo do tratamento, mas a gente consegue proporcionar melhor controle de sintomas, controle da doença. E isso é que é muito importante e, sabe, claro, o recado também que eu gostaria que a gente tivesse aqui é que cuidar da saúde é fundamental, é imprescindível. A gente traz esses meses, né, meses de conscientização, como uma forma de trazer aquelas temáticas de uma forma mais incisiva,
mas a gente precisa entender que o cuidado com a saúde ele é diário, né? Então é o ano todo e para todos os grupos de patologias. E até o senhor falou sobre a questão da relação com outros que começou em outro lugar, que já vem. A questão do câncer de mama, inclusive, então, câncer de próstata. Então, tá acompanhando já vai prevenir, de certa forma, uma incidência para outra parte do corpo. Então, o câncer ósseo tem essa relação muito com a metástase, então, está sempre rastreando, né? Perfeito. Esses outros tipos de câncer, né? Sim. Que no caso, de quanto em quanto tempo fazer o exame, esses exames de próstata ou de mama, que tenham mais relação direta com câncer ósseo, por Muito exemplo. bacana. Então vamos lá falar de 3 tipos de tumores, né, que eles são bastante relacionados. E a gente vai trazer agora aqui também então uma temática muito importante que é o rastreio e a prevenção. Quando a gente fala do câncer de mama, quais são as recomendações? Essas recomendações elas variam um pouco entre os grupos de sociedade especialista, o Ministério da Saúde, mas se a gente for pensar no câncer de mama, a partir dos 40 anos já há indicação da gente começar com os exames de rastreio. E aí a gente vai falar da mamografia, né? Lembrando do câncer de mama, a gente vai falar lá depois, mais para frente, do Outubro Rosa, né? Que é aquele mês que a gente vai trazer mais a prevenção. Mas então, de uma forma geral, mamografia, ultrassonografia de mama, ter essa rotina de cuidados ginecológicos, né, obstétricos e também que isso é da unidade básica de saúde, de estar fazendo esse programa de rastreio. Quando a gente fala do câncer de próstata também, a realização do PSA e do toque retal, né? O PSA é um exame de sangue que quando ele está alterado faz com que a gente tenha que buscar de uma forma mais incisiva, investigar melhor essa questão relativa da próstata e relativa ao câncer de pulmão, um dado importante que esse talvez a gente tenha menos conhecimento de uma forma geral para a população. Então, os pacientes que têm histórico de tabagismo, principalmente um tabagismo mais importante, eles devem, a partir dos 50 anos, isso é um dado recente agora que a gente viu que isso é importante, isso muda a história natural da doença, que esses pacientes sejam submetidos a uma tomografia de tórax, que a gente fala que é a tomografia de tórax de baixa dose para rastreio do câncer de pulmão, né? Então, essas 3 patologias tão frequentes, tão incidentes, se a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces, claro, a gente diminui muito o risco de que a gente se depare depois com doenças mais avançadas, dentre essas doenças mais avançadas, esse acometimento ósseo secundário que a gente está falando aqui. Muito bom, doutor, esclarecendo as nossas dúvidas sobre tumor ósseo, câncer ósseo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mulher Demais. Eu que agradeço e estou à disposição para ajudar, para a gente falar sobre saúde aqui, sempre que vocês precisarem. Bom demais, um ótimo mês aí para vocês. Muito obrigado.